Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira, o destino de cada Chichibukai. Oda revelou 2 deles. Vamos ver então galera qual deve ser os 2 Chichibukais aí que o Oda revelou o destino deles. E provavelmente vai ser um deles aí, é meio que óbvio que... Não é meio que óbvio na verdade, porque ele não revelaria o do Mihawk, né? Eu ia falar que o Mihawk é óbvio, mas o Mihawk já tá meio que predestinado a perder pro Zoro, então meio que já é meio óbvio, algo assim, ou talvez ele se aposente também, pode acontecer. Bom, vamos descobrir aqui o que o Oda revelou, né? E galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse a princípio seria um vídeo só falando sobre o Mihawk e o Bug. E vocês vão entender o porquê lá mais pro final desse vídeo, galera. O negócio tá sinistro. Só que eu decidi aproveitar e estender um pouco mais o assunto pra falar sobre os Chichibukais no geral. É Chichibukai agora, né? Porque eles foram... Eu ia falar demolidos. Não, eles foram demitidos? Não. Foram desinstituídos. Desmembrados. Vamos começar aqui com o mais fácil. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o Kuma, porque ele eu acho que é o personagem mais fácil da gente deduzir um caminho lógico aí pra onde ele vai seguir lá pro final da história. Porque agora, depois que ele foi demitido, desinstituído, enfim, né? Depois que ele foi abolido, finalmente, agora eu lembrei a palavra certa, né? Depois que o sistema foi abolido, ele meio que continuou servindo aos Tenryubitos como um escravo, né? Mesmo como Shichibukai, ele ainda estava servindo, antes do Reverie, ele já estava servindo de escravo para os Tenryubitos, então aquele meio que provavelmente continuou sendo o papel dele depois de tudo aquilo. Talvez num dado momento em que a Marinha precisasse, ou o governo precisasse que o robô lutasse por ele, né, pela Marinha, fosse convocado, por exemplo, de alguma forma, em alguma circunstância, o Chichibukai, talvez ele fosse, né, rumado para outro canto, tipo, ó, eu sei que você gosta de montar no Kuma, mas espera aí que a gente precisa levar ele um tempinho para usar, não sei, né, porque os caras abrem a perna legal pros Dragões Celestes, então talvez eles nem fizessem isso, deixassem o cara lá. Enfim, o fato é que agora ele talvez continue lá, e a gente nem na verdade sabe se o Kuma ele foi conseguido ser resgatado pelos revolucionários. A gente teve uma notícia até que pareceu bem negativa, que pareceu bem pessimista em relação ao Sabo, pelo menos pela impressão das pessoas que leram o jornal, então é difícil saber nesse ponto, já que a gente tem esse ponto escuro na história, saber se o Kuma ele foi resgatado ou não. É realmente difícil de saber. Mas independente disso, na verdade, o que eu acho é que realmente o que vai acontecer, como eu provavelmente já falei aqui várias vezes, e eu acredito que muita gente também acredite nisso, é que no fim das contas o Vegapunk ele tenha salvo um backup da memória do Kuma e em algum momento isso vai ser revertido. Eu também, não vou falar por vocês, né, mas pelo menos eu sinto que perderia completamente o peso do que foi aquele sacrifício do Kuma, dele dizendo que nunca mais veria o Luffy na vida dele e no fim das contas ele volta. Como se nada tivesse acontecido. Ele volta à vida, então muda pro lado dos revolucionários de novo e, oh meu Deus, olha só que plot twist. Não sei. Se isso fosse feito, eu gostaria muito mais que fosse iniciativa do próprio Vegapunk, sem falar isso pro próprio Kuma. O Kuma ele realmente acreditando que nunca iria sobreviver e nunca voltaria à vida novamente. E talvez o Vegapunk tenha salvo o backup da memória dele por iniciativa própria. Aí eu acharia maneiro. Aí daria pra passar um pano maneiro, porque pelo menos assim o Kuma ele estaria disposto, independente de qualquer coisa, a se sacrificar. Chegou a se sacrificar e não perderia completamente o peso do que foi aquele sacrifício. Claro que ainda falta conhecer muito do Vegapunk, mas eu duvido muito, eu acredito que todo mundo duvide também que ele vai ser um cientista do mal. Eu também duvido que o próprio governo escravize, né, o Vegapunk, mas eu acho que é um negócio lá e cá, né? É um cara com boas intenções, que a gente não sabe também o quanto que ele sabe sobre o mundo, se ele sabe da existência de Im, ou se ele não sabe de nada e ele só realmente acredita que tá fazendo bem pro mundo de alguma forma, ou o governo alienou ele de alguma forma a acreditar isso, a gente não sabe. Mas no fim das contas eu duvido que o personagem ele seja mal intencionado. Então, considerando isso, pelo menos daria pra gente acreditar, daria pra gente deduzir que ele seria alguém que faria isso, faria um backup do personagem. Agora o segundo Chichibukai, o Evil. A última vez que a gente viu ele estava sendo perseguido pela Marinha, o Kuma não, né, porque ele já estava lá servindo como escravo, mas o Evil ele estava sendo perseguido pela Marinha, a gente só vê uns randoms lá no local onde ele estava, não sabemos se eles mandaram alguém forte, o que é absurdamente impensável, se bem que sempre quando a gente via, né, os personagens eles perseguindo, a Marinha, por exemplo, o navio da Marinha perseguindo o bando do Luffy ou vigiando os imperadores, era sempre uns randoms quaisquer lá, não faziam diferença nenhuma, então...
eu acho meio absurdo, porque minimamente eles mandaram um Kobe, que é alguém minimamente relevante pra tentar capturar Hancock. Talvez eles tenham mandado outras pessoas relevantes também pra conseguir capturar o resto dos Chichibukais, o que eu acharia muito absurdo, muito ridículo se não fosse o caso. Então, mesmo assim, eu acho que também, independente disso, ele pode ser que consiga fugir. Eu duvido muito. Duvido muito que ele vá ser capturado. Pode ser que ele consiga derrotar uns marinheiros, uns vice-almirantes ali, talvez. Mas ele conseguindo fugir, o fato é que o objetivo dele é agora, pelo menos, né, antes de começar a ser capturado, tentar ser perseguido pela marinha, o objetivo dele era ir atrás do Marco, porque ele queria o tesouro, o suposto tesouro que o Barba Branca teria deixado antes de morrer. E para isso, ele precisava encontrar o Luffy, ou pelo menos ele deduz que precisaria encontrar o Luffy. Ele pede até uma confirmação para a mãe dele, dizendo que talvez o Luffy, né, será que o Luffy pode saber alguma coisa do paradeiro do Marco, né, já que eles se conheciam? Então, ele meio que se pergunta, eu devo ir atrás do Luffy? Então, essa é a principal questão e esse é o principal ponto de partida. Talvez, de fato, o Evil ele vá atrás do Luffy para tentar descobrir sobre o Marco, mas a gente sabe que ele interagindo com o Luffy vai mudar completamente de lado e os dois retardados que são, com certeza vão fazer uma amizade, não vai ter jeito. Eles vão se tornar aliados. E lembrando que o Evil, mesmo que a princípio estivesse matando o resto do bando do Barba Branca, os aliados, os capitães aliados que a gente viu que ele tinha matado, fosse atrás do Marco hipoteticamente, né? Pelo menos a princípio. Mas ele mudando de lado, depois que tem a interação dele com o Luffy, aí fica tudo tranquilo. Porque o objetivo dele também, em paralelo a isso, era se vingar do Barba Negra. E outra pessoa que também quer se vingar do próprio Barba Negra é o Marco. O Marco, ele mesmo que tenha ficado numa espécie de aposentadoria ali, só prestando meio que um serviço comunitário ali para as pessoas como médico naquela vila, né, onde o Barba Branca cresceu, mas ele ainda diz, no próprio diálogo com o Nekomamushi, que se ele tivesse oportunidade, ele adoraria colocar as mãos no Barba Negra de novo. Então ele não desistiu ainda, ele também tem esse senso de vingança e pode muito bem ser aproveitado com os dois indo atrás do Barba Negra ao invés deles se enfrentarem. Óbvio, antes de tudo, precisa ter essa mudança de personagem, essa mudança de lado do personagem depois que ter a interação com o Luffy, que com certeza vai acontecer. O problema é que o Evil ele não sabe, pelo menos eu acho que ele não sabe, onde está o Luffy nesse momento. Então ficaria muito difícil da gente acreditar que o personagem ele iria até o Wano para conseguir falar com o Luffy de alguma forma. Então talvez isso acabe ficando pro arco seguinte. Possivelmente é o Baf, já que a gente já teve uma visão da ilha, pelo menos, né, daquela árvore gigantesca, então fica muito evidente de que a próxima ilha realmente vai ser aquela. Então pode ser que esses eventos aconteçam naquela ilha a princípio, né, o Marco e o eu ia falar Barba Negra, o Marco e o Evil tentando parar o Barba Negra e obviamente falhando porque é o Barba Negra, né, meu amigo? Só o Luffy ele vai conseguir parar o cara no final. E lembrando uma teoriazinha que eu já lancei aqui no canal já tem algum tempo, que o Evil, ele muito bem pode ter a fruta do Besouro Terremoto. Fiquem cientes disso. E isso justificaria a comparação que o Kizaru fez dele com o Barba Branca, dizendo que ele lembra o Barba Branca em sua juventude, o que em sua juventude seria quase que praticamente ao auge do Barba Branca. Isso a gente já fez os cálculos aqui de idades e os cálculos eles realmente batem, só deixando isso claro. Então seria uma briga, meu amigo, de titã. Dois lados soltando terremoto um contra o outro, porque esse besouro mitológico, né, do folclore japonês, ele teria essa habilidade. Então ele tendo essa fruta, meu amigo, além da habilidade natural que fortalece, de Zoan, que fortalece o físico dele, meu amigo, ele conseguindo produzir esses terremotos, só queria lembrar a teoria porque ela é muito boa mesmo. Agora sobre a Hancock. A gente viu na Jump Fest agora desse ano de 2020 a mensagem que o Oda deixou pra gente e ele colocou a Hancock em evidência junto com outros dois personagens, o Sabo e a Vivi. O tom que ele usa na mensagem dele dá muito a entender que eles são personagens que correm perigo, porque o Sabo a gente já sabe, pela reação das pessoas que leram o jornal, que se ele não morreu, aconteceu alguma coisa com ele, ou ele foi dado como morto e não morreu de fato, ou ele foi preso e vai ser um Ace 2.0 só pra completar e depois morrer no final. Nossa, meu Deus do céu, o que vai ser isso? E a Vivi, que meio que tá na mira lá da Im-sama e até pela tentativa de assassinato, etc, né? Então a gente deduz que pelo tom da mensagem do Oda naquela mensagem e considerando que os outros dois personagens aparentam estar em perigo, a gente deduz que a Hancock também vai estar agora nesse momento. É realmente complicado. Você realmente acredita que o Kobe vai conseguir capturar Hancock?
Eu acho muito difícil, a não ser que ele tenha outro personagem, outro marinheiro ali, meu amigo, numa patente um pouco mais alta, num nível um pouco mais relevante pra ter chance contra a Hancock. Eu só digo isso porque só o Kobe, meu amigo, não vai dar nem pro cheiro, sendo bem honesto. Então, mesmo assim, o Oda ele jogou essa mensagem pra gente, então pode ser que ela venha de alguma forma ser capturada. Duvido que ela vá ser morta, duvido pra ser sincero, mas mesmo assim eu acho que, pelo tom dessa mensagem, ela pode vir a ser capturada. E eu não acredito que necessariamente vá haver uma guerra total só pela Hancock, mas ela vai estar meio que no meio disso, então ela vai ter que ser libertada de alguma forma. Seria um clichê batido, né, da donzela em perigo tendo que ser salva, ainda mais pelo nível de força que a Hancock tem, mas ainda assim é meio que o caminho que eu vejo as coisas acontecendo pra ela, infelizmente. E agora a gente chega no ponto principal desse vídeo. Mihawk e Bug. Por que eu vou falar desses dois personagens ao mesmo tempo? Por causa dessa imagem aqui. Essa imagem aqui, meu amigo, provavelmente tem uma mensagem subliminar que o Ronaldo Barros percebeu. E eu falei, mano, não é possível. Agora você me convenceu. Agora você me convenceu de que o negócio vai ser real mesmo. Primeiro, o Bug a gente sabe que ele vai fugir enquanto tiver ocorrendo lá a confusão lá do pessoal tentando capturar ele. Talvez, só talvez, mas muito provavelmente, ele pode ser que procure abrigo no bando do Shanks. Esse é o caminho mais fácil para o personagem conseguir se salvar, meu amigo. É depois de ter jogado um monte de coisa na cara dele lá na guerra, é ir correr pra asinha do Shanks. Isso, aliás, eu acho que é o mais provável pro personagem. Só que eu também achava que o próprio Mihawk iria até o Shanks pra também, né, ficar um pouco na aba do personagem, né, ok? Mas não que ele necessariamente precisasse tanto assim. Mas nesse caso ele precisaria. Foda-se, mais óbvio, né? Não no mesmo nível que o Bug. Mas a porra do Ronaldo Barros sempre enfiou essa ideia na goela da gente e dessa vez ele conseguiu me convencer de que é possível por essa imagem. Porque talvez o Mihawk vá para o bando do Barba Negra. Por quê? Explode cabeças agora, cabeças explodindo. Gente, vamos com calma aqui, vamos com calma. Primeiro vamos analisar um pouco essa imagem para depois a gente ir contextualizando, conseguindo ir criar uma ideia aqui, uma ideia de roteiro para o que pode acontecer daqui para frente. Por essa imagem a gente vê que tanto o Shanks quanto o Barba Negra eles estão virados, né, com o rosto para frente. Eles estão a princípio um do lado do outro, ok. Cada rostinho tá lá um do lado do outro, mas olha os personagens que estão logo abaixo. E isso, conforme eu fui falando, vocês provavelmente já deduziram, né? Olha como o Bug tá diretamente abaixo, meio que abaixo da asa do Shanks, enquanto o Mihawk tá logo abaixo da asa do Barba Negra. E os dois estão se encarando. Claro que o Bug ele nunca vai ter uma chance de enfrentar o Mihawk, a gente sabe disso, sem piada de Bug, porque a gente não tá em 2010, por favor. Então, os dois se encarando pode ser algo que o Oda queria dizer, mas sem deixar tão óbvio assim, que é o confronto do bando do Barba Negra contra o bando do Shanks. Se ele colocasse o Shanks e o Barba Negra se encarando, já ficaria muito óbvio. Então, o que ele decidiu fazer é colocar os personagens abaixo, que representariam também essa mesma ideia de bando, se enfrentando lá na frente. Meu amigo, quando falaram isso eu fiquei, meu Deus, só pode ser isso mesmo. Agora eu me convenci de verdade. Mas vamos contextualizar um pouco, vamos voltar aqui um pouco no tempo para lembrar um pouco dessa rixa do Barba Negra contra o Shanks que já vem de anos ali, né? Desde o momento em que houve aquela cicatriz, na verdade antes, bem antes da cicatriz que foi naquele primeiro encontro do flashback do Oden, né? Onde eles se conheceram e ficou um negócio, caraca, mano, aquele garoto ali, parece que ele não dorme, né? Disseram que ele não dorme, garoto estranho. E o próprio Barba Negra também, caraca, aqueles moleque lá também. Então já ficou um negócio meio assim, né? Tipo assim, o meu grupo contra o grupo dele. Já começou aquela estranheza. E depois a gente teve um momento da cicatriz que a gente não sabe quando aconteceu. Não aconteceu naquele momento da batalha. Talvez tenha acontecido, se tiver acontecido, uma última batalha do Barba Negra, do Barba Branca contra o bando do Roger, né? Quando eles tiveram aquele encontro final. Quando o Roger disse que queria encontrar com ele, mas eu acredito que não houve nenhum combate entre eles. Pode ser que a cicatriz tenha acontecido quando o Shanks estava em ascensão e em algum momento foi tentar enfrentar o bando do Barba Branca de alguma forma e deu de cara com o Barba Negra e acabou enfrentando ele. Talvez o próprio Shanks tenha confundido o Barba Negra com um comandante. Meu amigo, imagina se isso acontece. Como assim você não é comandante? Olha o nível de força que você tem. E aí dá um rasgão na cara do Shanks. Enfim, mano. Porque o próprio Shanks se usa de escada pra hypar a força do Barba Negra. Isso a gente tem que lembrar sempre, porque o pessoal sempre... Não!
Não é verdade, não é verdade. Pegou na covardia. Sempre assim, pegou na covardia. E depois lá na guerra, quando o Shanks ele propõe uma batalha lá pro bando do Barba Negra e ele diz que não, meu amigo. A tua hora vai chegar. Basicamente, parafraseando, foi isso que ele disse, né? Então, a tua hora vai chegar. Então, isso tá muito claro de que pode ser que aconteça mais pro final. É meio que incerto se o Shanks ele vai chegar a morrer nessa batalha, porque sabemos como o Oda é, né? Ainda mais ele querendo mudar certas coisas assim do nada, só pra querer fazer plot twist e surpreender a gente. Então pode ser que ele acabe ficando vivo se todo mundo esperar que ele morra, né? A gente sabe como é que o Oda tem feito. Mas mesmo assim, independente disso, esse não é nem o ponto, né? A possível morte do Shanks. O ponto é o enfrentamento entre esses dois bandos. Vamos lembrar aqui de algumas coisas, gente. No momento atual, o Barba Negra ele está querendo ir atrás, na verdade ele já foi, né? Já está indo atrás de algo que a Marinha também está. Ele diz que quer pegar algo antes que a Marinha pegue. E esse algo é muito subjetivo, a gente não faz a menor ideia do que pode ser. Ficou muito claro, já que a Marinha está indo atrás agora dos Chichibukais, que ele pode também estar indo atrás de pelo menos um deles. Quiçá o próprio Mihawk. Existe também a outra possibilidade dele estar indo para Holy Cake Island para tentar pegar o Red Poneglyph, já que a Big Mom saiu de lá e está indo lá fazendo aliança com o Kaido. Então também abre um pouco da brecha para isso, mas não foi evidenciado que a Marinha está indo atrás disso também. Então pode ser que simplesmente o Barba Negra tenha deduzido que talvez a Marinha fosse atrás lá desse Road Poneglyph, se caso a Marinha soubesse, né? Até o momento a gente não sabe se a Marinha sabe disso e se o Barba Negra também sabe disso. Enfim, só a galera de Zou que falou que sabia, mas isso também talvez seja senso comum, né? Talvez o pessoal todo saiba quem é que tem o Road Poneglyph de quem ali e ele, deduzindo que a Marinha possivelmente iria atrás, poderia ele se adiantar e tentar pegar. E aí a gente tem aquela imagem clássica, né? Aquela fanart clássica dele chegando em Holy Cake e enfrentando o Katakuri. Mas mesmo assim, a chance maior é que ele vá de fato atrás de um dos Chichibukais, porque a gente tem a certeza de que a Marinha tá indo atrás deles. E ele indo atrás do Mihawk, ele poderia propor algo. A gente sabe que a Perona estava deixando a ilha do Mihawk porque sabia que a ilha iria ser atacada e porque ela descobriu que o próprio Moria estava vivo. Então, quem sabe ela não foi atrás do Moria e com quem o Moria está? Com o próprio Barba Negra. Então, talvez o próprio Barba Negra acabe usando, encontrando ela no meio do caminho, ou qualquer caminho que seja, em qualquer momento que seja, mas ele acabe capturando ela e usando ela como refém. E talvez isso sirva como um argumento para tentar convencer o Mihawk a ajudar o Barba Negra. Não sabemos se esse vai ser um motivo suficiente, porque a gente não viu praticamente nada da relação do Mihawk com a Perona. O Mihawk aparenta ser um cara que não liga pra bosta nenhuma, mas ele no fundo talvez ainda gosta, talvez eles até deram umazinha, né, de vez em quando lá, enquanto eles estavam, né, nesses 2 anos, longe do Zoro. Ou talvez o Zoro estivesse incluso também. Vai ver os 3 fizeram juntos. Eu acho que é até bem possível. Mas se esse argumento convencer o Mihawk, pode ser que o Barba Negra só peça um único favor a ele. Não necessariamente se juntar ao bando dele, entrar pro bando dele ou algo do tipo, mas um favor, que seria derrubar o bando do Shanks. É muito difícil realmente acreditar que isso aconteceria, até porque o Mihawk aparenta ter uma boa relação com o Shanks, apesar dos pesares, né? Apesar da rivalidade entre eles, eles tinham uma certa amizade, né? Então é muito difícil acreditar que realmente o Mihawk ele seria convencido só com isso. Eu realmente não apostaria minha bunda nisso, pra ser sincero, né? Nesse argumento. Mas ainda assim seria um negócio completamente surpreendente se acontecesse. Ainda mais, meu amigo, só lembrando a ideia do meu amigo Zacarias, meu brother Zacarias. Meu amigo não, meu brother Zacarias, de que o Bug vai emprestar o braço dele pro Shanks conseguir usar 2 braços na luta contra o Barba Negra. Meu amigo, isso vai ser louco. O Ronaldo até cogita a possibilidade do Mihawk ele comer a fruta da sombra lá do Gecko Moria, mas eu duvido. Duvido muito, meu amigo. Porque o que vai vir a seguir é um negócio que vai facilitar muito o objetivo do Zoro. E esse é o argumento final, né? O argumento mais funcional, narrativamente falando, para resolver a quest do Zoro. A luta do Zoro contra o Mihawk era muito uma side quest, porque ficaria muito distante do objetivo principal do bando, né, que é chegar até Laugh Tale, que é derrotar o bando do Barba Negra, conseguir ser o rei dos piratas. Então, onde o Mihawk ele se encaixaria nisso? E isso resolveria esse problema, deixaria o Mihawk já no mesmo rumo, já no mesmo lugar onde o Luffy ele conseguiria enfrentar também o Barba Negra. Então seria o quê? O Luffy enfrentando o Barba Negra, o Zoro enfrentando o Mihawk e o próprio Sanji enfrentando
o Shiryu. Todo mundo acreditava, Exato, e eu pensei incluso nisso também, né, que o Zoro iria enfrentar o Shiryu. E eu ainda considero essa possibilidade, caso isso não venha a acontecer, né? Mas, meu amigo, depois que o Shiryu pegou a fruta da invisibilidade e a gente tem o Sanji com o traje de invisibilidade, fica um negócio meio absurdo de não imaginar a luta entre eles dois acontecendo, e é realmente algo que eu não acredito que o Oda ele pensou desde sempre. É algo que pode ser que realmente, não, meu amigo, quer saber, eu vou botar uma invisibilidade nesse traje aí, vou dar aí a fruta da invisibilidade, vou botar agora o Sanji pra lutar contra o Shiryu. Duvido que isso foi pensado desde sempre. Espadachim vai sempre lutar com o Zoro, isso sempre aconteceu, mas nesse caso, pelo menos, quase sempre, né? Pelo que a minha pouca memória lembra. Mas nesse caso ele pode mudar um pouco as coisas e incluir o Mihawk ali nessa jogada para ele também ser derrotado pelo Zoro, que eu nem achava que viria a acontecer. A minha ideia, antes dessa, seria ele simplesmente se fuder pro próprio Shiryu e o Shiryu pegar o título e assim resolver esse problema todo, né, do Zoro enfrentando agora o atual melhor espadachim, que seria o Shiryu. Mas nesse caso, a gente descarta essa ideia para considerar essa outra. Ah, lembrando também que o Jinbe, né, eu esqueci de falar dele, ele enfrentaria o Jesus Burgess, porque ambos são timoneiros do bando, né, de cada referente bando. Então eles se enfrentariam, talvez o próprio Burgess ele coma alguma fruta para conseguir ter algum upgrade, e ainda digo mais, pode muito bem ser que o Lafitte, com o upgrade dele de hipnose, assim como o Django fez lá com os irmãos Nyaban, lá do Capitão Kuro, o Django hipnotizando aqueles dois, conseguiu despertar um poder latente que eles tinham, e assim eles conseguiram naquele momento, apesar de terem ficado meio loucos, né, conseguiram elevar o nível de força deles. E ele pode muito bem repetir isso com o próprio bando dele inteiro, o próprio bando do Barba Negra inteiro. O Barba Negra já tá apelão demais, então nem sei se isso seria tão necessário, mas pelo menos pro Jesus Burgess, que é meio que um tapado, né, poderia ser uma boa ideia se isso acontecesse com ele também. Galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado dessa viagem toda. Quis trazer aqui algumas pequenas reflexões aqui sobre o que pode acontecer com o Shichibukai lá daqui pra frente. Concordam, discordam, deixem nos comentários e não deixe de se inscrever para continuar acompanhando os vídeos de One Piece. Eu vou estar deixando linkado aí na tela 2 vídeos se você quiser continuar acompanhando, e ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau! Cara, essa teoria é bem interessante, mas eu ainda acho que o Zoro vai ter que dar uma upada bem legal aí pra conseguir solar o Mihawk, porque eu atualmente ainda acredito que ele não esteja no nível do Mihawk, o Mihawk já está bem à frente disso. E também tem que ter um motivo muito mais esclarecedor pra imaginar o Mihawk querendo derrubar o Shanks, porque como foi dito e sempre foi imaginado que eles tinham uma relação boa, independente deles serem adversários espadachins. Tanto que depois, quando o Shanks perdeu o braço, o Mihawk não sentiu mais interesse por lutar com ele, mas se eu não me engano eles ainda continuaram tendo uma relação comum, normal, não tinham nada necessariamente um contra o outro. Mas ao mesmo tempo eu penso que possa sim acontecer, mesmo ele não tendo uma relação ruim com o Shanks, porque querendo ou não ele vai ter que lutar contra o Zoro. E o Zoro ele também não tem uma relação ruim, a relação dele com o Zoro pode ser que seja até melhor do que a dele com o Shanks, se levar em consideração que ele foi treinador do Zoro. E eles não necessariamente se distanciaram porque não eram amigos, e sim porque acabou o treinamento e cada um foi pro seu lado e estão esperando futuramente o Zoro evoluir pra um enfrentar o outro. Essa imagem revelada também eu gostaria de saber exatamente do que é, não sei se eu não prestei atenção na hora que ele falou nisso, mas eu acho que ele não disse o que era exatamente essa imagem que foi revelada, ou talvez é só uma imagem mostrando, sei lá, uma imagem que representa o arco que vai ter sobre essa luta, essa guerra, alguma coisa assim. Bom, mas só acompanhando o desenrolar do anime pra gente saber isso daí. E galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!